Bom dia a todos. Vou fazer uma delação aqui, que o Gilvan, ele falou assim para mim, por que me colocaram em primeiro lugar para falar? Né? E aí, eu usando as palavras dele, com esse currículo vasto, com essa capacidade absurda, eu sou colocado logo depois dele. Bom, vou dar o meu melhor aqui. Eu estou há quase 13 anos na Polícia Civil, né? Dos quais há 8 anos eu trabalho na divisão de homicídios desde o começo, desde o primeiro plantão, com um amigão delegado que está ali atrás, Dr. Pablo Rodrigues. E nesses 8 anos aí, eu só tenho menos locais do que o Dr. Pablo, né? Com certeza, um pouco mais de 1000 locais de homicídios eu já estive. E pegando um pouquinho do que algumas pessoas falaram aqui, como a doutora Denise, como o Gilvan sintetizou o que eu gostaria, o que eu treinei em casa para falar para vocês. Na realidade, o papiloscopista, ele efetivamente procura o que ninguém vê, né? Então, como é que funciona isso? Eu sempre quis ser policial civil, e aí fiz o concurso, passei, e tive a oportunidade de ser oferecido a mim uma vaga na divisão de homicídios. Como bem colocou o Gilvan, na divisão de homicídios a gente tem um princípio básico que é trabalhar lá somente quem quer efetivamente trabalhar, porque é um local árduo, é uma tarefa muito difícil. Alguns locais são parecidos, como alguns desenhos digitais que a gente tem na palma da mão, na ponta dos dedos, mas nenhum é igual ao outro. Sempre tem alguma coisa de diferente e a gente tem que prestar efetivamente atenção nessas coisas. A papiloscopia, ela está mais presente na vida da gente do que a gente imagina, né? Esse é um exemplo de biometria, e o outro mais antigo que nós temos é esse aqui. Se não fosse esses desenhos que nós temos na ponta dos dedos, esse copo cairia. Então, essa é uma coisa básica, né? E que, às vezes, o professor de ciências fala no colégio para a gente. Então, assim, efetivamente, o que faz o papiloscopista? Daria quase um dia inteiro aqui para falar. E eu, quando fiz o concurso, gente, eu também não sabia, né? Eu tinha alguns amigos do meu pai, que eram policiais civis, delegados, na época eram detetives, não é isso, Gilvan? Peritos criminais, e eu ia perguntar para algumas pessoas e, efetivamente, infelizmente, eles não sabiam sequer que existia esse cargo. E aí a confusão começou com o nome, porque um falava papiloscopita, o outro falava papilocopista e o outro falava papilocopita. Falei, danou-se, né? O que faz esse cidadão? E durante o curso de formação eu fui efetivamente apresentado a essa profissão e passei a amar. Eu queria ser policial operacional, trocar tiro, essas coisas todas, né? Minha mãe me acha louco. E né, se tratando do Rio de Janeiro, porque eu queria trocar tiro, mas eu não suporto tomar uma injeção, né? Eu saio correndo. Então, se o fuzil cuspisse uma agulha de seringa, eu não seria policial, com certeza. Se quiser passando, por favor. O que mais que eu tenho para passar para vocês? Dentro dessa interdisciplinariedade que tem na DH, é um convívio salutar, onde nós criamos uma família, né? Então, o papiloscopista, ele é um membro da Polícia Técnico-Científica, e na DH, especificamente, a gente compõe um corpo de perícia, que, por sua vez, compõe o Grupo Especial de Local de Crime, que é o GELC, né? Que é dirigido por um delegado adjunto, né? Um delegado plantonista, e todo local de homicídio nós somos chamados e nós vamos até lá. Esse desenho aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver direito, eu separei 3 desenhos, muito simplificadamente, para passar para vocês algumas diferenças. Esse desenho que está aí no dedo, ele é formado pelas cristas papilares e os sulcos papilares. Os sulcos papilares seriam mais ou menos essas linhas mais escuras que ficam entre as cristas papilares, tá? Isso tem um nome que é chamado de desenho digital.
Então, quando as pessoas falam que a impressão digital é que desbloqueia o aparelho de celular, não é bem a verdade. Tecnicamente, não é isso. É o desenho digital. A impressão digital, se você... Por gentileza, você pode passar, por favor? Esse aqui é a impressão digital. Ou seja, é um desenho completo. É aquela coisa que todo mundo, na minha época, né, Gilvan, a gente tocava piano, né, para tirar um documento de identidade. Hoje em dia já é uma coisa mais moderna, você não precisa entintar os dedos, né? Então, esse aqui é efetivamente a impressão digital. O outro desenho que pode acontecer num local de crime, você pode passar, por favor? Isso aqui está meio complicado para ver, mas é um fragmento. Como o próprio nome já diz, é um pedaço, tá ok? Do seu desenho digital que fica num objeto ou numa superfície quando a gente toca. Né? O corpo da gente secreta gordura, suor, né? Vou ser bem simplificado, bem simplista nisso. Então, isso deixa uma impressão no local, num objeto. E é isso que o papiloscopista procura no local de crime, desde que, obviamente, o local esteja devidamente preservado. Né? Esse trabalho aí que eu fiz é uma das técnicas que a gente tem para revelar as impressões, os fragmentos de impressão, que é a aspersão de pó. Uma forma mais simples é pulverizar pó, utilizando sempre um contraste, tá ok? A papiloscopia, hoje, ela está um pouquinho mais em voga por conta da última situação que ocorreu, onde encontraram, né, 52 milhões de reais num apartamento em Salvador, de um político. E lá, os colegas da Polícia Federal conseguiram, por meio de técnicas, né, em laboratório, utilizando substâncias químicas contrastantes, achar fragmentos ou a impressão digital desse político e de outro investigado nas cédulas, né, que foram apreendidas nesse apartamento. Essa imagem, e mais essa aqui, pode passar, elas mostram um pouquinho que o Gilvan falou, que a Denise colocou, que não são só flores, né? A gente passa por algumas situações e na DH eu consegui juntar esse meu desejo operacional com a minha paixão técnica, que é fazer o meu mistério, exercer o meu mistério, ajudando, né, uma das segmentações da investigação. Então, essa menina, nesses 8 anos, eu tive a oportunidade, para mim, feliz, alguns brincam comigo, dizendo que sempre sou eu, de pegar alguns, vou colocar assim, hot cases, né? Alguns casos de repercussão, aonde a cobrança da mídia, a cobrança da sociedade é muito intensa, não é? Esse caso, ano que vem, vai estar completando 2 anos. Essa menina, ela era cabo da Marinha, era uma brasileira batalhadora, procurando um lugar melhor ao sol, e ela estava indo comemorar o carnaval na região dos Lagos. Os amigos chegaram de carro para buscá-la, começaram a colocar as coisas na mala do carro, quando elementos, né, marginais chegaram para efetuar o roubo. Eles utilizavam o roubo como uma forma de oferir algum lucro para poder comprar drogas, tá ok? E quando ela estava saindo do portão, pelo barulho, ela viu a situação. Quando ela tentou voltar, deram um tiro. Atingiu o estômago dela e, infelizmente, ela veio a óbito, né? Eu estava nesse plantão com o doutor André Leiras, né, que já foi mencionado aqui pelo Alfredo Maio, e o carro em questão dos amigos dela foi levado. Tá? A Polícia Militar logrou êxito em localizar rapidamente esse veículo, ele estava abandonado, fizeram um trabalho perfeito de preservação, e nós tínhamos mais 2 locais para fazer. Às 4h30 da manhã, eu cheguei à base para jantar. Acontece isso, tá, gente? E eu jantei, fumei meu cigarro, e às 5h15 da manhã eu comecei a fazer a perícia no carro. Eu e Deus, né?
com observância dos familiares dela, principalmente do pai, e mais alguns amigos que iriam viajar. E tem até um fato que é tragicômico, que quando eu abri a mala do carro, um amigo dela falou assim: pô, o cara levou a cerveja e a carne. O pai dela quase matou, né, o amigo. Mas, porque as malas de roupa ficaram, né, as malas de roupa feminina ficaram. A cena do enterro, que eu achei na internet. Então, assim, o meu trabalho e dos colegas papiloscopistas que trabalham no IML, os chamados necropapiloscopistas, a gente consegue trazer um pouquinho de dignidade, né, a famosa dignidade à pessoa humana. No meu caso, eu consigo colocar uma pessoa na cena do crime. E aí a segmentação da investigação vai dizer se efetivamente aquela pessoa participou, se foi o autor, se foi coautor, tá ok? E no caso do necropapiloscopista, ele vai dar a dignidade de dizer que aquele corpo efetivamente pertence àquela pessoa. Esse trabalho é muito notado quando acontece alguns desastres, né? Naufrágio de um navio, no caso, quando caiu o avião do ex-ministro do STF, Teori Zavascki, né? Aquele caso em Angra dos Reis. Então, assim, é feito uma força-tarefa para que se possa dar essa dignidade da pessoa poder efetivamente enterrar o seu ente querido. Esse aqui é um exemplo que eu peguei da internet, por questões de sigilo profissional, não posso trazer o que é meu, porque todo esse meu trabalho desemboca num laudo. E esse aí, para mim, é o coração do laudo. Por quê? Existem vários atores na chamada persecução penal, né? Que começa com a Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, a Polícia Investigativa, né? Por definição. E no meu caso, você pode só voltar um instantinho, né? Isso aqui demonstra para o delegado, serve para o promotor, que é o titular da ação penal, e convence jurados e o juiz. Por quê? Supondo que esse fragmento aqui, essa impressão digital, foi a que eu encontrei no local do crime, eu coloco num sistema chamado Sistema Automatizado de Identificação de Impressão Digital. E esse sistema roda, né, e ele me elenca suspeitos. Hoje em dia ele está mais bem afinado, ele me traz apenas 20, eram 110. E é no olho que eu tenho que fazer isso, não é igual no CSI, que fica rodando, dá um barulhinho e dá match. Não é assim. Infelizmente, ainda não é assim. É no olho. Muitas das vezes a gente tem que pedir um auxílio do colega que está rendendo a gente no plantão, vai para um segundo, vai para um terceiro. E quando a gente dá o positivo, positivo nacional, eu tenho que correlacionar os pontos característicos. O Brasil utiliza, por convenção, 12 pontos característicos. Então, com 12 pontos característicos, eu posso determinar inequivocamente a identidade do nacional. E esses dois marginais aí foram os que eu positivei no carro dos amigos da Munique, né? No mesmo dia, eu terminei a perícia por volta de 7h20 da manhã, botei para rodar, fui tomar um banho, a internet estava boa, tudo funcionando, em meia hora eu consegui olhar, o colega que chegou para me render me deu uma ajuda, porque eu estava cansado, e foram 4 impressões digitais que eu achei no porta-malas, 2 de cada um. E isso é passado para o delegado de polícia, ele toma as medidas cabíveis, né, que lhe competem, foi pedida prisão temporária ou provisória, agora eu não me recordo. Um deles chegou a ser capturado no Tribunal de Justiça, ele tinha ido procurar a Defensoria Pública. Uns colegas nossos estavam lá no plantão do Judiciário e o prenderam. E tinha um terceiro também. Então isso aí é muito satisfatório, no meu caso, porque é um trabalho silencioso. Por um lado, todo ser humano tem aquela pontinha, né, querer, aparecer o trabalho, essa coisa toda, mas o meu trabalho tem que ser silencioso, porque, infelizmente, até essas séries que passam na TV atrapalham o meu trabalho, por incrível que pareça. Não vou dizer o porquê, né, mas vai que alguém comete algum crime, né? Mas é assim que funciona. Então, eu queria agradecer os ouvidos, né? Espero ter atingido, nesse curto espaço de tempo, acho que até me excedi um pouquinho, né?
que eu tenha atingido esse ápice, ter atingido o que vocês queriam ouvir. Eu deixo uma mensagem nesse tempo tão conturbado de um ser humano que eu venero, acho uma pessoa ímpar, que é o Chico Xavier, e que diz que, e guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. Tá ok? A DH vai te achar. Muito obrigado, bom dia.